O conflito entre Rússia e Ucrânia deixa o mundo em alerta sobre o preço de vários produtos como combustível, alimentos e até fertilizantes, que devem aumentar bastante ou então ter o fornecimento prejudicado. Se não houver logo um acordo, a repercussão é catastrófica, embora aqui no Brasil já existam alternativas que podem diminuir esses efeitos. A guerra entre Rússia e Ucrânia já é uma das maiores desde a Segunda Guerra Mundial, um conflito que causou um verdadeiro abalo na economia global. Isso porque os dois países têm papéis estratégicos no mercado internacional de matéria-prima, também chamadas de commodities. Nós não podemos fugir dessa regra que é estipulada pela Organização Mundial do Comércio. Então, quando as pessoas dizem assim, por que nós temos que seguir o preço do petróleo mundial? Porque ele é uma commodity, ele segue as regras do mercado mundial. É a mesma coisa da soja, da carne, quando ela é tratada a nível mundial. Nós hoje somos um país que tratamos com várias commodities. Então, nós temos que estar atentos a esse mercado mundial. No caso da Rússia, o país é um dos maiores produtores de petróleo, exportando milhões de barris por dia. Mas as sanções aplicadas na tentativa de frear Vladimir Putin isolaram as empresas russas e afetaram o mercado. Resultado: combustível mais caro ao redor do mundo. O país também é um dos maiores produtores de fertilizantes do planeta. E o Brasil, que é um de seus principais compradores, vê a ameaça de escassez, principalmente do tipo NPK. Isso é preocupante do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de segurança alimentar, de oferta de comida e de alimentos para a população. Nós estamos aí depositando uma grande expectativa nessas iniciativas que o governo federal vem realizando, de, por exemplo, buscar um volume maior de fertilizantes em outros países fornecedores, como, por exemplo, o Canadá, onde hoje a ministra da Agricultura está lá no Canadá tentando buscar um volume maior de fertilizantes. Além das sanções aplicadas pelos países do Ocidente, a própria Rússia bloqueou o fornecimento de alguns produtos como grãos e metais. Como o país, junto com a Ucrânia, é responsável por 30% da produção mundial de trigo, por aqui já houve aumento no preço da farinha e do pão. Aumentos que se somaram aos da gasolina e ao do diesel. O economista diz que, dependendo da duração da guerra, esses impactos ainda serão sentidos fortemente em todo o mundo e aqui no Brasil. Se realmente o Putin resolver levar as últimas consequências, não só o Brasil, como a maior parte dos países do mundo vão ter uma consequência bastante complicada para ou tomar uma atitude mais séria para finalizar a guerra, ou então vai haver uma quebra de padrão de vida e uma consequência econômica bastante grave para o mundo inteiro. Em relação aos fertilizantes, o presidente da Federação da Agricultura do Amazonas diz que não há risco de desabastecimento de alimentos por enquanto e que o Brasil já está buscando alternativas para importar de outros países, mas o ideal é que nos tornemos autossuficientes na produção desse item. A nossa expectativa é que nós possamos superar esses entraves que estão impedindo a exploração dos nossos recursos minerais que nós temos no nosso país e no nosso estado especificamente. Por exemplo, um exemplo disso é a jazida de potássio em Autazes, que hoje está envolvida num processo judicial, questões indígenas, questões ambientais, e impedindo a exploração desse recurso natural tão importante nesse momento. A nossa expectativa é que a males que vem para o bem, vamos dizer assim, essa questão da guerra venha finalmente destravar a exploração dentro da legalidade, dentro da sustentabilidade desses nossos recursos minerais, onde o principal exemplo é a jazida de potássio em Autazes.